Olá, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abra o nosso entendimento, que Deus faça cair a capa da dura cerviz e da desobediência em nossas vidas, para que resplandeça a luz do Evangelho em nossas vidas. Como eu sempre digo, a palavra do Senhor ela é a semente da vida, que gera vida, que nos leva ao equilíbrio, que nos mostra quem somos, mostra quem Deus é, mostra quem Satanás é. Então a palavra de Deus ela vislumbra tudo o que precisamos saber da vida material e espiritual. Enfim, a palavra de Deus, ela nos completa, ela nos faz viver, e a palavra de Deus nos coloca em outro patamar, nos dando uma visão geral da vida, horizontal e vertical, ou seja, material e espiritual. E nos mostra quem somos, porque estamos aqui, para onde vamos. Porque nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, frutos do seu amor, da sua bondade e das suas misericórdias. E como tal, fomos criados pelas próprias mãos do Senhor. É o único ser em todo o universo que foi feito diretamente pelas mãos do Senhor, porque tudo se fez pela palavra. Deus dizia, faça-se água, faça-se luz, faça-se terra, faça-se mar. Então Deus mandava e as coisas aconteciam, tudo se formava. Mas o homem ele foi criado pelas próprias mãos do Senhor. E Deus ainda colocou dentro de nós o seu DNA, que é o seu espírito vivificador, o espírito da vida, que é conhecido na Bíblia como sopro de vida, que quando o Senhor fez o homem, fez aquele boneco do pó e do barro da terra, ele soprou em suas narinas, e ali com ele vivificou o homem, lhe dando vida, e deixou dentro dele o seu DNA, que é o seu espírito que o vivifica, para que este espírito entrasse em comunhão e se fundisse com o Espírito Santo, para que fôssemos um só em Deus, um só no Pai. E assim se fez. Mas é uma pena que são poucos que buscam esse conhecimento, buscam essa comunhão mútua com o seu Criador. São poucos que procuram entender o que é a vida, por que nasceram, por que estão aqui, qual é a sua missão, para onde vão. Louvado seja Deus. Só lhes digo uma coisa, para aqueles que ainda não entendem a palavra de Deus, você não está aqui por acaso. Deus fez o homem com um propósito, de honrar, glorificar, exaltar o seu santo nome e permanecer santo na sua presença. Mas, infelizmente, o nosso inimigo fez com que nossos pais primitivos, Adão e Eva, desobedecessem ao Senhor, perdessem a sua santidade, perdessem a sua comunhão com o Criador, e conseguiu os enganar através da sua sutileza e do seu engano e das suas mentiras. E hoje não é diferente, ele continua agindo da mesma forma, convencendo os homens a acreditar na sua mentira, convencendo os homens a viver de forma afastada e distanciada do seu Criador. Porque ele caiu e para ele não tem jeito. E ele sabe que para o homem, mesmo caído, tem jeito. Basta haver um profundo arrependimento, basta mudar de direção, basta deixar de andar na contramão de Deus e absorver conhecimento do Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, de tudo, e ao próximo como a si mesmo, como o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos disse, resumiu todos os 10 mandamentos em 2.
Amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas e a ti mesmo e ao próximo como a ti mesmo. Então essa é a essência da vida, a essência da palavra de Deus, a essência do conhecimento, a essência da sabedoria de Deus. E só não tem quem não quer, porque o Senhor deixou a sua palavra, deixou a semente da vida para gerar vida, para a salvação dos homens, para que os homens vivessem eternamente, novamente, com o seu Criador, antes da queda. Então vamos ler aqui, começando essa meditação, justamente começando pela semente da vida, a palavra do Senhor, no livro de Mateus capítulo 24. Louvado seja Deus. Versículo 4 e 5. Pois assim está escrito. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isto é notório nos dias de hoje, como sempre foi. Veja bem as palavras de Jesus. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Você é só enganado se quiser, porque a palavra de Deus, ela é mister, ela é própria, ela é a verdade pura, absoluta e cristalina. Como o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim, senão através de mim. Pois eu sou a fonte da vida, o caminho e a verdade que leva até o Pai. Então, a palavra de Deus, ela não é difícil de se entender. Só não entende quem não quer, só loucos que não entendem, só imbecis que não entendem, e os relaxados que não querem saber de Deus. Porque quem não querer saber de Deus se torna inimigo dele. E a palavra do Senhor diz, ai daquele que cai nas mãos do Todo-Poderoso, melhor nunca ter nascido. Melhor que se jogassem ao mar com uma pedra no pescoço. Porque vai ser triste a sua sentença naquele dia, conhecido como grande trono branco, em que Jesus não virá mais como mediador, como nosso advogado, mas sim como juiz, justo juiz, para julgar povos e nações, julgar todos aqueles que lhe fizeram pouco caso e se tornaram inimigos de Deus. Então vou repetir mais uma vez. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu intitulo essa meditação que o Senhor me deu na sua palavra, eu intitulo A Sutileza do Enganador. Porque aqui, nessa meditação, através da palavra do Senhor, Deus, o Espírito Santo dele, vai nos direcionar e vai nos mostrar como é que o nosso arqui-inimigo trabalha nos bastidores, por detrás dos panos, com a mentira, com o engano, com a doutrinação maligna, com a domesticação maligna, para adestrar os homens a serem escravos das trevas e filhos seus. Como é que o Satanás faz para desviar os homens da sua verdadeira essência, que é o Pai, o seu Criador? Então a sutileza e as mentiras de Satanás, elas são profundas, elas são absurdas. E homens, povos e nações a vêm absorvendo, achando que está com a verdade, achando que está tudo bem, que a vida é assim mesmo. Não, não é, meus amados. Quem conhece a palavra do Senhor sabe qual é a maneira de se viver nesta terra. Sabe qual é a sua postura, quais são os seus desígnios, qual é a sua missão e qual é a sua prioridade nesta terra.
vivendo como verdadeiro filho de Deus. Louvado seja Deus. E quando a pessoa é transformada de alma vivente para espírito vivificante, por intermédio do batismo nas águas e no Espírito Santo, então a partir daí ele se torna filho de Deus e passa a ter discernimento, sabedoria espiritual para detectar e fugir dos enganos das mentiras de Satanás. Então aí está a essência, aí está a direção do Espírito Santo para nossas vidas. Primeiramente, nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa vida pregressa de libertinagem, de como vivemos na pecaminosidade, nos arrependermos profundamente, nos arrependermos diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, delitos e culpas, nos levantarmos, nos convertermos, depois sermos batizados nas águas para se cumprir o que está escrito, que o próprio Jesus se batizou nas águas, quando ele se apresentou a João Batista no Rio Jordão. João Batista disse: olha, eu é que necessito e sou carente, preciso ser batizado. Jesus disse: não, faz comigo o que tem que fazer para que se cumpra toda a lei, toda a palavra. Então Jesus se batizou nas águas, né? Então você se batiza nas águas e depois você é batizado no Espírito Santo, para a honra, glória e louvor do santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Se por um lado a primeira impressão é a que fica, por outro lado as aparências enganam. Por isso seria prudente que, para evitar enganos e aborrecimentos futuros, as pessoas não se deixassem levar pela emoção e agir mais pela razão. Quer dizer, elas não deveriam tomar atitudes com base apenas na impressão ou sensação que algo ou alguém lhes passa. Todavia, não é isso que temos observado, principalmente em relação à fé. O ser humano é muito suscetível à emoção, mais do que à razão. Ou seja, a sua percepção de mundo é feita a partir dos 5 sentidos: paladar, tato, olfato, audição e visão. Louvado seja Deus. E ardilosamente o mal tem se aproveitado desse fato para implantar o engano dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, dentro de lares e famílias e na vida dos seres humanos como um todo, com o intuito de neutralizar a fé e fazer com que muitos se percam, muitos se extraviem e percam a sua salvação, né? Então vamos ler Hebreus 10, 38, a confirmação do que acabei de falar. Hebreus 10, 38. Louvado seja Deus. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nenhum nele. Louvado seja Deus. O 39 complementa: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma e para a conservação da vida eterna. Aí está a palavra de Deus nos confirmando. Há casos, inclusive, em que as músicas e até mesmo a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, são usadas para distorcidamente iludir os menos cautelosos, né? Como nós sabemos, hoje existem ministérios, né, igrejas, entre aspas, que usam a palavra de Deus não para edificação de vidas, não para salvação de vidas, mas para ensiná-las a cobrar de Deus, que Deus lhe dê bens materiais, que Deus lhe dê bênçãos. Não ensinam a servir ao Senhor, mas sim só exigirem do Senhor as suas bênçãos, né? E assim vão enganando e iludindo muita gente, como nós vemos hoje, muitos ministérios fazendo isso, através dos meios de comunicação, principalmente
enganando as pessoas. Em vez de lhe ensinarem a servir ao Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, porque está escrito que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas de acordo com o nosso merecimento, né? Entretanto, o próprio Senhor Jesus já havia alertado que tais fatos aconteceriam, sim. Em Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, diz: vede que ninguém vos engane, como já acabei de ler, né? Vou ler mais uma vez para confirmar, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Mais uma vez estou lendo para reforçar a memória. Mesmo assim, é comum vermos pessoas que se dizem cristãs, mas que na realidade só participam de cultos porque se sentem bem ao ouvir canções e mensagens que falam de amor e paz. Tudo isso é verdade. Porém, ao saírem da reunião ou do culto, o bem-estar acaba e as conturbações cotidianas, os problemas, as tentações voltam a atormentá-las novamente. Em outras palavras, elas vivem uma fé emotiva. Somente isso. Não vivem uma fé racional. E por esse motivo, tornaram-se presas fáceis do engano satânico, com muita facilidade. O apóstolo Paulo também nos advertiu em 1 Coríntios 11, 14. O apóstolo Paulo nos diz: e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11, 14. Depois vocês olhem nas suas Bíblias, a confirmação. Ou seja, o mal é capaz de apresentar uma figura pura e santa e assim sensibilizar e enganar mais facilmente. E é o que é isso aí que ele faz. Ele procura copiar as coisas santas para enganar os incautos, aqueles que não têm discernimento. Essa é a razão de constantemente destacarmos a importância do novo nascimento, porque a pessoa que nasce de novo, é selada com o Espírito Santo, ela jamais será enganada, né? E só recebendo do Espírito Santo a natureza espiritual de Deus é que será possível ficar imune a esse tipo de engano maligno. Louvado seja Deus. Quando a pessoa é transformada de alma vivente para espírito vivificante, né, como já disse antes, por intermédio do batismo nas águas e no Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a ter discernimento espiritual para detectar e fugir dos enganos das trevas. Também se torna apta para, de fé em fé, ir vencendo os pequenos males, depois os médios e grandes, até chegar ao ponto de vencer o mundo, conforme está escrito, né? 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Louvado seja Deus, é verdade. Quer dizer, por mais ardiloso que o mal possa ser, ele não conseguirá enganar os verdadeiros cristãos, porque tem comunhão com o seu Deus, tem os seus dons, e isso nos torna mais fortes e resistentes aos ataques das trevas e às tentações. O Espírito de Deus alerta, né? É assim que ele faz em nossa vida. O Espírito do Senhor, ele nos alerta, nos instrui, nos inspira, nos orienta, nos aconselha, mas nunca obriga ninguém a fazer a vontade dele, porque ele não obriga ninguém a nada. Portanto, cabe a eu e você não se deixar enganar por falsas doutrinas. E quem conhece a palavra de Deus, volta a dizer, fica difícil de ser enganado, porque estamos na direção de Deus sempre. Afinal, elas podem até produzir uma sensação passageira de bem-estar, mas no fundo só contribui para afastá-lo do verdadeiro caminho da salvação. Não é assim? Se você não tiver o direcionamento de Deus na sua vida, através da sua caminhada em obediência ao Senhor, levando a sério as coisas santas e a Deus, então você está sujeito a dançar, a se afastar do verdadeiro caminho
da salvação. Por isso é muito importante ler a Bíblia, que é a verdadeira sabedoria que nos mostra a salvação do Senhor e nos ensina a andar em equilíbrio. Hoje é muito comum ouvirmos, né, essa frase muito conhecida que diz: todos os caminhos levam a Deus, principalmente aqueles que querem implantar no mundo o comunismo. E o comunismo ele engana, ele mente, né? Então o ecumenismo junto com o comunismo, primeiro ele botou o ecumenismo para preparar o caminho, né? E isso tem trazido um grande prejuízo para povos, lares e famílias e gerações. Bem ao lado das iniciativas que a sociedade tem mostrado de querer gerar em todos o sentimento de um ecumenismo em larga escala, pois foi isso que eles fizeram, um ecumenismo em várias escalas no mundo inteiro, para implantar a sociedade contaminações que não estão de acordo com a palavra de Deus, que só humilham, que só destroem homens, povos e nações. Tudo isso é tolice aos olhos de Deus, pois o único meio para se conhecer a verdade é através da leitura e do estudo das Escrituras Sagradas, que é a semente da vida. Quem quiser encontrar realmente a verdade em todos os aspectos tem de se render e ler a Bíblia, porque é a única maneira de você se fortalecer. Como Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus também disse: meu povo perece pela falta do conhecimento de Deus. Então, meus amados, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, né? A gente procurar se inteirar, conhecer a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está diretamente ligada ao nosso conhecimento e preparo específico para as coisas da vida, além de, acima de tudo, nos deixar aptos a enfrentar as questões espirituais que nos cercam. O maior de todos os enganos, o maior de todos os ensinamentos da Bíblia está concentrado no conhecimento próprio da vida que existe no Senhor Jesus. Não há qualquer outra literatura disponível ao mundo que seja capaz de transformar pessoas problemáticas em criaturas recuperadas, como nós sabemos que a palavra de Deus é mista em fazer isso, em moldar caráter e transformar pessoas de más para pessoas boas. Estou falando de transformar bêbados marginais, assassinos, prostitutas, maníacos ou pessoas com qualquer outro tipo de distúrbio ou problema, né, em seres humanos. A palavra de Deus, ela restaura as pessoas de uma forma esplêndida e espetacular e lhes dá uma nova vida, uma nova direção, um novo viver. Isso só é possível por intermédio do Senhor Jesus. Só Ele tem este poder, através da sua palavra, de nos transformar, de nos remeter à vida eterna. A Bíblia, ela é a literatura única em apresentar a verdade, em apresentar a verdadeira libertação, bem como o único e verdadeiro caminho para o homem chegar a Deus, se unir ao Senhor. Devemos desenvolver no nosso lado intelectual, buscando interpretações e consultando os estudos que temos à disposição, como a própria palavra de Deus, muitos livros que grandes homens e mulheres de Deus escrevem, também baseados pela Bíblia, pelos ensinamentos divinos. No entanto, jamais esqueça que a verdade de Deus expressa em sua palavra é algo acima de mudanças ou adaptações que se aproximem de nossas ideias pessoais. Devemos entender e nos moldar a Bíblia, nunca esperando que ela se molde a nós. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, pois a Bíblia representa avançar em todas as áreas da vida,
Avançamos em amor, justiça e retidão e santidade. Com a aquisição do bom entendimento das Escrituras, nós vamos além dos nossos limites, tornando-nos melhores, louvado seja Deus, do que éramos e chegando a crescer em conceito diante de nós mesmos, diante do nosso próximo e diante do próprio Deus. Então, Deus é o Deus das oportunidades, nosso Deus é o Deus que sempre nos está dando novas chances. Quem busca seguir a palavra de Deus será bem-aventurado, ou seja, feliz em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Porém, quem prefere rejeitá-la, colherá os frutos de sua desobediência, de sua rebeldia. Isso nem é uma questão de fé, mas de lógica, clara e evidente. O Senhor Jesus veio ao mundo para dar aos homens uma nova chance de recuperarem a imagem e semelhança de Deus, pois essa é a missão, foi a missão de Jesus. No entanto, cabe a cada um decidir aceitar ou não essa oportunidade divina e única. A pessoa que é inteligente usa os conhecimentos que possui sobre a palavra de Deus para tomar essa decisão que é a mais certa, como diz aquele louvor, né? Que ele diz que a escolha mais certa foi a sua conversão, foi conhecer a Deus, que o livrou dos laços da morte. Meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esse áudio, use a sua inteligência, use a sua capacidade. Deus quer ser seu parceiro nesta vida, para que juntos possamos construir uma nova vida. Mas para isso, Ele precisa que você e eu passe a obedecer às orientações contidas na sua palavra. Porque só assim o Espírito Santo poderá fazer morada em nossos corações, transformar o nosso interior e nos dar a paz que tanto almejamos e tanto precisamos. Lembremos-nos sempre de uma coisa: as leis de Deus nunca mudam e nunca mudarão. Se você fizer a sua parte, se nós fizermos a nossa parte, com toda certeza o Senhor Jesus fará em nós a sua morada, o Pai habitará em nós através do seu Santo Espírito. Não tenham sombra de dúvida quanto a isso. Se alguém, Jesus diz ali, livro de João 12:26, se alguém me servir, o Pai o honrará. Louvado seja Deus. E aqui eu encerro essa pequena meditação que intitulei A Sutileza do Enganador, para que você acorde enquanto é tempo, para que você valorize a palavra de Deus, para que você valorize e se una ao seu Criador. E daqui para frente você verá a diferença, porque você vai estar em outro patamar de vida, com uma visão totalmente correta, com uma visão mais ampla da vida e de tudo que acontece no mundo espiritual e material. E você conhecerá os ardis e as sutilezas do enganador, para que você se desvie, para que você seja resistente às tentações. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê a sua graça, nos dê as suas bênçãos, supra todas as nossas necessidades e nos livre e guarde de todo mal. Que assim seja agora e para todo sempre até a sua volta, bendita e gloriosa em autoridade e poder. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.